Nosso estudo de hoje é a lição 58 do livro Rumo Certo, nos dias difíceis. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois as refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançar o imo da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguisse definir a intervenção libertadora que te restitui a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência, e, no entanto, sem que dependesse de qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. O Emmanuel, ele enumerou 4 situações difíceis que provavelmente a gente já experimentou ou pode vir a experimentar a qualquer hora, e explicou que sem a gente perceber, sem pensar em como a gente arrumou forças para poder superar, a gente simplesmente superou porque o amparo veio. Mas ele coloca todo o segredo aqui do estudo de hoje nesse parágrafo, quando ele fala: tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota. A gente percebe o seguinte, eu vou acrescentar um aqui, que tem sido muito comum nos últimos 20, 25 anos, em que a gente vem estudando a doutrina espírita e que vem procurando compreender o fenômeno também da comunicação com os espíritos. Acontece que, se mediunidade fosse somente você ver e ouvir os espíritos, a coisa seria muito mais fácil. O problema é que a mediunidade é o seguinte: um espírito chega do seu lado, você não está vendo aquele espírito, e de repente você sente uma angústia, você sente uma tristeza, você sente um desânimo, você sente alguma coisa que, de maneira intencional, ou às vezes até sem ter intenção, aquele espírito está passando para você. Eu estou falando porque sem ter intenção, porque eu já me peguei, por exemplo, para minha surpresa, sentindo uma dessas coisas que eu falei agora, e era um parente querido meu, que tinha desencarnado, estava vindo do meu lado, ele traz esses problemas com ele, e eu sinto, eu fico captando ali. Então o que acontece? Naquele primeiro momento, tem gente que não consegue discernir, fica: que tristeza é essa? Por que eu estou sentindo isso? Procura identificar em si mesmo qual é o motivo para estar sentindo esse tipo de coisa. E aí o que acontece? O motivo não está em você, o motivo está fora, mas você não está percebendo isso. Mas o que é que vem acontecendo? Persistindo na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregar à deserção ou à derrota, você vai ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. A gente não tem noção do que acontece cada vez que a gente vai até a nossa religião. Vamos generalizar aqui, né? Eu vou ao centro espírita, mas conheço pessoas que vão aurir essa fé dentro da igreja. E quando chega na igreja,
ou no centro espírita, eu encarnado estou sendo atendido, o desencarnado também está sendo atendido. Então o que acontece? Acontece aquele fenômeno, eu saio dali, puxa, eu saí tão melhor do que quando eu voltei. Por quê? Porque aquela influência que estava do seu lado não está mais do seu lado. Ela não estando mais do seu lado, você recebe um novo refrigério, um novo incentivo para poder começar. E nesse ponto, uma vez, um filósofo, que eu vou omitir o nome dele, ele veio dizer que a religião era o ópio do povo. E ele quis dizer que a religião era o ópio do povo porque o ópio é uma droga das mais fortes e que dela você produz essas drogas mais poderosas, sintéticas que a gente tem hoje. Ele falava que a religião é assim, a pessoa apanha durante a semana, chega no final de semana, toma aquela droga para poder sentir o alívio e volta para a semana. Ele usou a frase de maneira sarcástica, é claro. E ficou gravado nos anais da história. Mas nesse ponto, ele poderia até estar certo. A gente vai para lá e ali a gente recebe o amparo e o desencarnado também recebe o amparo. Mas o que ele vem dizendo para a gente aqui, ele vem dizendo o seguinte, que a gente tem que ter o tempo todo essa fé, aguardando e confiando, porque agora eu já sei que eu sou um espírito imortal. Eu já sei que o meu ambiente não é aqui, a Terra. Eu sou o filho do universo todo. O Pai vai me mandar para onde Ele quiser. E se o Pai me mandou para cá, para esse ambiente que está tendo tanto problema, é porque eu preciso aprender a lidar com esses problemas. Então a dor vem, o problema vem, a gente se renova, a gente vai dando o nosso jeito cada vez mais de ir aprendendo, e vai chegar uma hora que a gente vai realmente, a gente muda, a gente vai aprender mesmo. Agora, sem reclamar e procurando buscar, principalmente através da oração e da voz da consciência, o porquê de algumas coisas estarem acontecendo com a gente. Será que sou eu que estou produzindo esse sofrimento, como foi o objeto do estudo de ontem? Ou será que eu estou produzindo mais coisas, ou será que por falta de aceitação, ou será que realmente são as lições que estão aparecendo pela vida mesmo? Então ele coloca para a gente, ó, nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Então, ó, dificuldades que já ficaram para trás. Dores que a gente não consegue imaginar até que elas chegam até a gente. Quando chegam até a gente, vai ser sempre bastante complicado mesmo. A gente vai se descobrir nesses momentos, porque é no momento de crise que a gente descobre quem a gente é de verdade, se a gente teve equilíbrio, se a gente não conseguir ter o equilíbrio. Mas depois a gente fica, de onde veio essa força? Porque eu, muitas vezes, olhando a dor do próximo, eu falo, meu Deus, se fosse comigo, eu não sei se eu aguentaria. E a gente está falando aqui, a gente aguenta sim. A gente tendo fé e a gente se mantendo, principalmente, ó, trabalhando e servindo. O problema das pessoas, né, agora com relação até essa pandemia de depressão que a gente está vendo, é que quando os problemas vêm, as pessoas se retraem e se retiram do palco da vida através do isolamento, deixando principalmente de trabalhar e de servir. E vamos colocar aqui, ó, são 4 coisas que a gente tem que botar, conjugando as 4. Eu poderia falar 10 minutos aqui sobre cada uma delas. Aguardando, confiando, trabalhando e servindo. Não é só aguardando e confiando. Eu tenho fé e me isolo. Eu tenho que me manter em movimento o tempo todo, energia em movimento, para que a coisa flua. Então ele bota aqui, para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis no cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus. Então, cumprimento das nossas obrigações. Se a gente soubesse que o remédio para a depressão é a gente interrogar a nossa consciência, perguntando quais são as obrigações que eu tenho hoje, o que eu tenho que fazer, e procurar cumprir da melhor maneira possível, chegando em casa, mesmo que chegue em casa muito cansado, mas falou, eu fiz a minha parte. Quando a gente trabalhar até esgotar nossas energias, a depressão não vai ter chance de chegar perto da gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.